Olá, meus irmãos, tudo bem? Gostaria de trazer uma mensagem aqui importante para você. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoe a pessoa que vai ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo toque no seu coração e que a tua palavra, ó Deus, venha ser enraizada na nossa mente. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, o pastor André Valadão, da Batista, anunciou que a Igreja Adventista é uma seita, né? Não só ele, mas muitos outros nos últimos dias têm se dedicado, né, a apresentar para os outros evangélicos, outros cristãos, que a Adventista é uma seita. Vamos ver aqui o que André Valadão está falando. Depois vamos ver os pontos principais, né? O pastor André Valadão, em sua rede social, expõe que guarda um dia da semana para descansar, mas que não considera isso como condição para a salvação, como a seita adventista do sétimo dia. Um seguidor então pergunta: por que você disse que a adventista é uma seita? E ele responde: vejamos apenas alguns ensinos heréticos do adventismo. Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. Afirma que Jesus Cristo não fez a expiação na cruz pelos nossos pecados. Afirma que Jesus, após a sua ressurreição, estava inseguro, pois ele não tinha a certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito. Ellen White afirma categoricamente que Deus disse a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. Ellen White afirmou que a igreja... Vamos lá. Aqui no vídeo, André Valadão falou que Ellen White disse que a obra de Cristo não se completou na cruz. Esse é um dos motivos pelo que eles nos chamam de seita, né? Que a obra não se completou na cruz. Vamos entender isso aqui, meus irmãos. Vamos entender que é extremamente importante. Vamos lá. Ellen White, ela é extremamente bíblica e ela é correta ao afirmar que Cristo na cruz, ele cumpriu uma etapa da redenção. Por quê? Porque se Ellen White fala que ali cessou tudo na cruz, ela não está sendo bíblica. Logo, se ela não for bíblica, ela não tem como ser uma profetisa de Deus. Vamos dar uma olhada aqui na Bíblia, ver se eu consigo entrar aqui, em Levítico 4. Sabemos que Cristo, ele é a representação do Cordeiro de Deus, né, que era do cerimonial típico, né? Cerimonial típico que acontecia no Antigo Testamento. O próprio João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá. Aqui no livro de Levítico 4 diz assim: fala mais ao Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo, quando a alma pecar por ignorância contra alguns mandamentos do Senhor, acerca de que Hades deve fazer e proceder contra algum deles. Bom, se alguém pecasse contra os mandamentos de Deus, como é que era feito antigamente? O sacerdote ungido pecar por escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado, e cometeu um novilho sem defeito. Aqui novilho, né, que envolve um bezerro, né, que também é um animal, o que? Representando Cristo, né, sem defeito. Por expiação do pecado. Trará um novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação. Então vamos entender, meus irmãos. Vemos duas etapas aqui, certo? Duas etapas. Vamos olhar as etapas. A primeira etapa, o pecador tinha que ir até o santuário, no pátio, levar um novilho. Esse novilho, ele era degolado, mas aonde ele era degolado? Onde ele era degolado? Ele era degolado na porta da tenda da congregação. Ele era degolado aqui, ó, no pátio.
Tá vendo esse altar aqui? Esse altar aqui é chamado altar de sacrifício. É onde os novilhos, o cordeiro, né? A carne deles eram queimadas aqui. Correto? Só que coisa interessante, o texto lá diz que não acabava. Ou seja, depois que o novilho era sacrificado, o processo da salvação não acabava ali. O texto diz que depois que ele era sacrificado, ele era levado perante o Senhor, certo? Tomará o sangue, é o verso 5. Então o sacerdote ungido tomará do sangue no novilho e trará a tenda da congregação. O sacerdote molhará com seu dedo no sangue daquele sangue, molhará o seu dedo no sangue e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Então, que coisa interessante. Depois que a vítima que representava Cristo era morta aqui no pátio, não acabava o processo de salvação. O sangue desse cordeiro ou novilho era levado para o lugar santo, que é esse lugar aqui onde ficava essa mesa e esse candelabro. E aqui no véu, tá vendo aqui, ó? No véu que separava o lugar santo do Santíssimo, era espargido sangue ali 7 vezes. E o sacerdote molhava a ponta do dedo, do polegar com sangue, e molhava aqui no altar de incenso. Então vamos lá. Foram 3 processos, né? São mais processos, mas vamos olhar. Vamos reprisar. Primeiro processo. A vítima era morta, sacrificada. Aqui no lugar santo. Desculpe. A vítima era sacrificada aqui no pátio. Depois o seu sangue era levado para o lugar santo e espargido ali no véu do santuário. A lógica é o seguinte: se Cristo representava isso que Ellen White ensinou nos seus livros, e é isso que a Igreja Adventista acredita, que é uma doutrina bíblica, que não tem nada de seita, entendeu? O triste é que muitas pessoas não estudam a morte sacrificial de Cristo, o seu cumprimento como base no santuário antigo, e pensa que ali na cruz acabou tudo. A cruz, Jesus concluiu a primeira parte do processo de salvação. Porque a lógica é muito simples. Se Cristo, ao morrer, ele já cumpriu tudo, não precisa fazer mais nada, ele estaria quebrando a própria lei, o próprio termo do santuário. Ele estaria infringindo a própria lei do santuário. Ou seja, o sangue dele tinha que ser usado para entrar no lugar santo, ok? E no lugar santo, o processo de salvação continuava. O que era realizado aqui no lugar santo? O que era realizado no lugar santo? O sangue daquele novilho era colocado no altar, ali nas pontas do altar, para que, isso queria dizer o seguinte: para a oração subir a Deus, é necessário as pessoas confessar seus pecados. Entendeu, meus irmãos? Então o processo não era só aqui. Não era só aqui, no pátio. Jesus morreu no pátio, mas a salvação, o processo de salvação continua no santo e depois também continua no Santíssimo. É isso que ele não vai te ensina, tá ok? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui nós vemos, né? O pecador levava o animal até o pátio, lá ele era sacrificado, depois o seu sangue era levado para o lugar santo. Correto? Aí o que acontece, meus irmãos? Tem um grave problema, muito sério, né? Um grave problema. Eles chamam a Igreja Adventista de seita também, porque diz que Jesus, ele não completou a obra de salvação na cruz e ele precisou entrar num santuário para continuar. Olha que coisa grave. A própria Bíblia diz isso, né? Deixa eu ver aqui.
Vamos dar uma olhada aqui. A própria Bíblia diz isso. Vamos lá. Eu vou aqui na versão King James, que é bem interessante. A versão King James, como a gente vai no livro de Hebreus, Hebreus 9, fala para onde Jesus entrou quando ele subiu, né? Aqui, vamos lá. 24, diz assim, ó, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, que são figuras verdadeiras, mas no próprio céu, para comparecer na presença de Deus. Ou seja, aqui está dizendo que Cristo, ao ascender ao céu, ele subiu e entrou no santuário. Aqui mostra, meus irmãos, que a Ellen White está corretíssima. Por quê? Se a morte de Cristo estivesse completa na cruz, por que ele entraria no santuário? Ok? Na cruz só foi completada a primeira parte do processo da salvação. Ele tem que continuar. Por isso é que diz que ele entrou no santuário, no céu, para continuar a sua obra redentora. Ele continua. Certo? Agora, a parte interessante, aqui, deixa eu ver. No verso... No verso 12. Então, vamos ler o verso 11. O verso 12. O verso 11 diz assim: mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que havia de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção. Vamos lá, aqui o texto diz que Jesus, ele subiu como sumo sacerdote. Aí muitos dizem, se ele subiu como sumo sacerdote, ele não poderia atuar no lugar santo. Isso é um erro. Por quê? Porque no capítulo 7, depois você dá uma olhada aí, no livro de Hebreus, Jesus, ele tinha tanto a função de sacerdote como da de sumo sacerdote. Hebreus 7 diz o quê? Que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos dar uma olhadinha aqui, no capítulo 7. No capítulo 7 de Hebreus. Vamos dar uma olhadinha aqui. Capítulo 7 de Hebreus fala de Melquisedeque, né? Fala que Jesus ele não veio da linhagem de Levi, né? Ele é da linhagem de Judá. Porém, por ele ser Deus, ele é sacerdote eterno, né? Mas o texto diz aqui, bem interessante, né? Porque, vamos lá. Aqui é o verso 17, ó. Porque ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, ele é sumo sacerdote e ele é sacerdote. Ok? Ele é sumo e ele é sacerdote. A lógica é o seguinte. A lógica é muito simples. Dá uma olhada agora aqui, né, para vocês entenderem. Cristo, ele era símbolo do novilho e do cordeiro, que era morto aqui no pátio. Era contra a lei mosaica, que Jesus veio cumprir a lei, né, como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era contra a lei mosaica, era contra a lei. O sangue aqui do novilho ou do cordeiro, ele ia imediatamente para o lugar santíssimo, certo? Sem passar pelo lugar santo. Não poderia. Ou seja, o sangue do cordeiro, ele não poderia ir imediatamente espargido aqui sobre o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Não poderia. Ou seja, o sangue,
ele tinha que cumprir o que está em Levítico 4. Ele era derramado no pátio. Do pátio, o sangue ia para as pontas do altar, no lugar santo, e para o véu. Ele não poderia pular para o lugar santíssimo. Então, qual que é a heresia que, infelizmente, muitos evangélicos estão ensinando? Que Jesus, ao morrer, ele entrou direto no lugar santíssimo. E, infelizmente, meus irmãos, muitas versões da Bíblia aí apresentam uma mentira. Foram traduzidos aí, não sei se propositalmente, para favorecer essa mentira. Tem centenas aí de traduções da Bíblia que diz que quando Jesus subiu lá para o santuário, ele entrou direto no Santíssimo, cometendo um erro teológico gravíssimo. Se Jesus veio cumprir o tipo, ele jamais poderia entrar direto no Santíssimo. Nunca ele poderia fazer isso. Ele não estaria cumprindo o cerimonial típico. Então, a versão da King James aqui é de 1611, é interessante. Porque diz o quê? Capítulo 9, King James 1611. Aqui, ó, o que diz o capítulo 9, verso 12? Nem pelo sangue de bodes, novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez por todas no santo lugar. Olha que coisa interessante. Aqui o verso 12 está falando que Jesus entrou no lugar santo e não no lugar santíssimo. Entendeu? Então aqui, essa versão aqui está correta. Por quê? Porque aqui está cumprindo de acordo com a lei mosaica que Jesus veio cumprir. Jesus entrou aqui, ó, a versão King James está dizendo, no lugar santo, mesmo sendo sumo sacerdote. Por que ele entrou aqui? Porque ele tinha as duas funções. Ele era sumo sacerdote e também ele era sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Jesus ele tinha que exercer o seu ministério nos dois compartimentos. Então, quando Jesus ele morreu, ele não poderia pular direto para o Santíssimo, como os evangélicos ensinam. Isso sim é heresia. Então, a Igreja Adventista é a igreja que mais ensina a verdade nessa questão do santuário aqui. E eu não estou dizendo nem porque questão de puxar a sardinha para minha a brasa para minha sardinha, mas é porque é a realidade. Então, quando Ellen White diz que a cruz foi a primeira etapa do processo de salvação, ela está corretíssima. Ela é uma profetisa verdadeira porque ensina de acordo com a Bíblia, claro. Então, a maioria das versões mente e descontradis essa verdade, mas a versão King James ela foi interessante ao dizer que Jesus foi para o lugar santo. Mas vamos dar uma olhada aqui nas outras versões. Vamos dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui rapidinho. Se a gente pegar cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos ver essa versão aqui. Deixa eu ver que versão é essa. Vamos ver a nova versão internacional. Vamos ver o que diz aqui. Hebreus 9:12. Hebreus 9:12 diz que Cristo entrou no lugar santíssimo. Mentira. Foi traduzido propositalmente de forma mentirosa. Jesus não subiu para o Santíssimo. Então a versão King James 1611 foi mais fiel, dizendo que ele foi para o lugar santo e não para o lugar santíssimo. Jesus não pulou direto para o Santíssimo porque ele estaria contradizendo a própria Bíblia ao fazer isso. Vamos ver aqui a versão católica, Ave Maria. Hebreus 9:12, versão católica, Ave Maria.
Deixa eu ver, parece que tá em latim aqui. Deixa eu ver se eu consigo traduzir. Vamos lá. Sem levar consigo sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, adquirindo uma redenção eterna. Olha aqui, a versão Ave Maria já está sendo mais fiel, que está dizendo o quê? Que Jesus não entrou no Santíssimo, ele entrou no santuário. E olha que coisa interessante, quando nós vemos aqui na descrição do santuário, dos dois compartimentos, deixa eu tirar isso aqui, bastante atenção nesse detalhe aqui, ó. Aqui tá falando do... Deixa eu ver se traduz aqui, meu Deus, vamos lá. A primeira aliança, santuário terrestre. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá dizendo na versão, né, Ave Maria, que o primeiro compartimento se chamava de lugar santo, né, ou chamava-se de santo. E o segundo, Santo dos Santos. Então a versão King James foi fiel ao dizer que Jesus foi para o lugar santo e não para o lugar santíssimo. E a versão Ave Maria aqui no verso 12 também é interessante ao dizer que Jesus entrou no santuário, não especificando direto que ele entrou no Santíssimo, como infelizmente muitas traduções fizeram de forma errônea, né? Vamos ver o que diz na versão das Testemunhas de Jeová, aqui, versão Novo Mundo. Até a versão Novo Mundo aqui tá correta, meus irmãos. Isso é uma vergonha para muitos aí, tradutores que não são fiéis na tradução da Bíblia. Até a tradução Novo Mundo tá traduzindo corretamente. Olha como diz a versão Novo Mundo aqui, ó. Ele entrou no lugar santo, não com sangue de bodes, de novilhos, mas com seu próprio sangue, de uma vez por todas, para obter livramento eterno. Aqui a versão das Testemunhas de Jeová está correta aqui, pelo menos nessa parte aqui, está dizendo que ele entrou no lugar santo e não no Santíssimo. É o que o Ellen White ensina. Jesus, ao subir, ele tinha que cumprir o cerimonial típico, ele não poderia pular para o Santíssimo. Ficou claro? Não poderia. Olha, a própria Bíblia aqui diz, ó, que o primeiro lugar, na versão da Torre de Vigia aqui, Novo Mundo, está dizendo que o primeiro compartimento se chama lugar santo. E o segundo compartimento se chama lugar santíssimo. E no verso 12 diz que Jesus entrou no lugar santo. Aqui, ó. Lugar santo, no primeiro compartimento. A maioria das versões que ele diz que Jesus foi para o Santíssimo. Uma mentira. Esse pastor aí, esse André Valadão, ele com certeza, não sei se foi de forma ignorante, tem lido essas versões aí, que não vai de acordo com o que está escrito lá no grego, e dizendo que Jesus subiu para o Santíssimo direto. Mentira, Jesus não subiu para o Santíssimo, ele foi para o lugar santo. Mesmo sendo o sumo sacerdote, ele foi para o lugar santo. Por quê? Porque o sumo sacerdote ele poderia só entrar na época certa, num dia marcado, como é mostrado lá em Levítico 16, que era uma vez por ano. Ele não poderia entrar de vez no Santíssimo, ele tinha que esperar a data certa. E Jesus, quando subiu, ele esperou a data certa.
a qual a igreja adventista ensina, que foi em 1844, através de uma profecia, né, de Daniel 8,14. Esse é um tema para uma outra circunstância, mas é que nós estamos tentando aqui afirmar o que Ellen White disse. Ela falou a verdade. Jesus, ao morrer na cruz, ele cumpriu a primeira etapa da salvação conforme o cerimonial típico do Antigo Testamento. Ela está corretíssima. Por isso que nos chamam de seita. Porque nós não ensinamos que Jesus ali, ele morreu, acabou e está de férias. Não, ele morreu e ele continua seu ministério no céu intercedendo por nós. Ele continua lá, mas ele continua trabalhando, entendeu? Ele não está lá tirando férias, né? E quero também desfazer uma outra mentira, porque estão chamando nós de seita aí. Estão dizendo por aí que nós estamos chamando Satanás de redentor, né? Que acreditamos que Satanás é nosso redentor. Vamos ver que isso é uma mentira. Vamos lá. Aqui em Levítico 16 está dizendo que acontecia o dia da expiação. E no dia da expiação era tomado 2 bodes, né? Um era chamado de bode emissário e o outro era o bode para o Senhor. Ou seja, um bode representava aqui Cristo e outro não. É isso que a igreja ensina, é isso que Ellen White ensina em seus livros. E nós vamos entender porque eles dizem que nós temos Satanás como nosso redentor. Vamos lá. Por quê? Quando eram levados 2 bodes no dia da expiação, um bode, ele era morto, né? O seu sangue, de acordo com o verso 15 aqui, ó. Né? De acordo com o verso 15 aqui, o seu sangue, depois degolhará o bode da expiação para o povo, trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, espargirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. O que acontece? Quando o bode, que representava Cristo, ele era morto, o seu sangue era levado para o lugar santíssimo, era espargido sobre a tampa da arca da aliança, e assim, aqui no verso 16, era feito o trabalho de expiação. Então vamos lá, meus irmãos. A expiação completa, o processo de salvação completa, aqui está o ponto-chave, ele termina no Santíssimo e não na cruz. Então Ellen White está certíssima. Por quê? Porque depois o bode que representava Cristo, o sangue dele tinha que ir até o Santíssimo para fazer expiação pelo santuário, para as imundícias dos filhos de Israel, das suas transgressões, de todos os seus pecados. Ou seja, o sacrifício completo só era terminado no último compartimento, no Santíssimo, e não no pátio, quando o cordeiro era morto. Então o que Ellen White ensina é bíblico, está completamente de acordo com a Bíblia. Por isso que Jesus agora ele está no Santíssimo, quando ele passou lá para o Santíssimo no ano correto, no ano certo, assim como o sacerdote tinha uma data para entrar, Jesus esperou a data vir no lugar santo. Quando a data veio, ele entrou para o Santíssimo. E ele está lá agora, fazendo o último trabalho de expiação pela humanidade. Quando ele sair de lá, acaba, a porta da graça se fecha. Ficou claro? Olha que coisa interessante. Depois que era feita a expiação completa, aqui de acordo com o verso 16, aqui no verso 20 confirma: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Ou seja, quando todo o processo de salvação é completado, aí chega o bode vivo. Vamos lá? E Arão porá, verso 21, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, exporá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, para a mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si as iniquidades dele à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Olha que coisa interessante. Se a expiação já tinha sido feita pelo primeiro bode, por que confessar os pecados sobre esse segundo bode, sendo que o outro já completou?
é justamente que esse bode aqui ele não representa Cristo. E nós expressamos que esse bode é Satanás. Por que ele é Satanás? Porque ele não tem o seu sangue derramado aqui. Ficou claro? Aí que está o porém. O fato desse bode receber os pecados do povo, ele recebe como culpado pelos pecados, como causador dos pecados, e não como redentor. Nós ensinamos que esse bode que representa Satanás, ele recebe os pecados como causador dos pecados, e não como redentor. Aí o povo não entende essa parte, e vai espalhando para aí que nós temos Satanás como redentor. Já imaginou que distorção terrível? E aí vem a prova. Por que esse bode aqui que é levado para o deserto, ele não representa Cristo? Ok? Ele não representa Cristo, ele representa Satanás. É muito simples. Porque ele não tem um sangue derramado. E outra coisa, e ele não é o nosso redentor porque ele não derramou o sangue. Ok? Ele não derrama sangue. É muito simples isso. É só vimos aqui, ó. Hebreus 9, 22. Aqui, ó. Hebreus 9, 22. O que diz aqui? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Se o bode vivo não derramou sangue, ele não é meu redentor, meu irmão. Ele não é meu redentor. Se ele não derramou sangue, ele é o originador do mal, ele é o próprio Satanás. Então, nós não temos Satanás como nosso redentor, porque lá o bode vivo não derramou sangue. Só que eles ensinam por aí que nós temos Satanás como redentor. Irmãos, que distorção terrível. Eu acho que a pior distorção por chamar a igreja adventista de seita é o analfabetismo bíblico. E também, infelizmente, porque utilizam de traduções ruins, traduções baratas para poder apoiar uma mentira, né? Apoiar uma mentira. Vamos ver, dar uma olhada aqui. Essa aqui, ó, atualizada, ó. A versão Almeida atualizada. Vamos lá. Vamos ver a mentira. Aqui, ó. Não por meio de sangue, mas de bode, bezerro, mas só por sangue entrou no Santos dos Santos, no Santíssimo. Mentira. Foi traduzido de forma errada. Isso aqui. Aí vem a pergunta. Por que a versão King James, de toda que nós lemos aqui, ela é bastante fiel, né? Tanto a Bíblia da versão Almeida Corrigida Fiel, quanto a versão King James de 1611, ela se demonstra fiel, porque essa versão da Bíblia, meus irmãos, ela demorou 8 anos para ser feita, né? O rei James, da Inglaterra, em 1803, ele ordena a tradução da Bíblia. E o que ele utilizou para a tradução dessa Bíblia, dessa versão? Ele usou aqui o texto massorético, né? Que era uma tradução hebraica, né, preservada pelos massoretas para o Novo Testamento. Ele também utilizou boas porções do texto recepto, que eram os textos que circulavam na época, né, que era de manuscritos gregos disponíveis na época. E outra coisa aqui é de acordo com a inteligência artificial, tá? E aqui diz que utilizaram manuscritos em hebraicos para o Antigo Testamento, de grego para o Novo Testamento. Ou seja, queridos, os eruditos que fizeram a tradução dessa Bíblia, eles demoraram 8 anos de forma bem minuciosa. Por isso que é uma das versões mais confiáveis, né? Que é a versão King James de 1611. É uma das versões mais confiáveis. E olha que coisa interessante. Aquele filme lá, o livro de Eli, né, para quem é um filme de ficção, o diretor do filme usou a versão King James de 1611 para poder fazer o filme. Então a versão King James de 1611, a versão Ferreira de Almeida Corrigida Fiel,
Graças a Deus, as traduções aí que afirma que Jesus, ao subir para o céu, no santuário celeste, para cumprir o cerimonial típico, ele não entrou direto para o Santíssimo, que isso sim seria uma heresia. Ele entrou para o Santo para cumprir a segunda etapa da salvação, e depois ele entrou para o Santíssimo para cumprir a última etapa. Isso quer dizer o quê? Jesus, agora, ele está aqui no Santíssimo, realizando a última etapa da salvação. Então a lógica é bem simples. Ele morre aqui no pátio, que é símbolo da terra. O livro de Hebreus diz que ele morreu fora da porta. Com seu sangue. Olha que coisa interessante. Ele só poderia entrar o sacerdote só poderia entrar no santuário com sangue. Então Jesus morre. Aí a Bíblia fala lá na versão correta, né? Da versão Almeida Corrigida Fiel, ou King James 611. Diz que com o seu sangue ele entrou no lugar santo, ou seja, para cumprir direitinho aqui. E na data certa, que ele era também sumo sacerdote, ele entra no Santíssimo para cumprir a última etapa da salvação. E é isso que Ellen White ensina. Infelizmente, muitos chamam a Adventista de seita por causa disso aí, porque ensina biblicamente, diferente de muitas religiões. E tem um texto aqui na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Paulo, por ser um conhecedor da lei, ele foi classificado como seita. Por quê? Porque o que é uma seita? Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que é uma seita de acordo com o dicionário? Seita refere-se a um grupo de pessoas que compartilham um conjunto de crenças religiosas ou filosóficas que é diferente daqueles dos grupos homogêneos. Ou seja, por nós acreditarmos na verdade bíblica do santuário, que Jesus ele subiu para o céu, mas ele entrou no lugar santo, e depois da data específica ele entrou no Santíssimo, para cumprir exatamente o cerimonial típico. Por nós ensinarmos dessa forma correta, bíblica, e a maioria das igrejas evangélicas, infelizmente, mesmo tendo pessoas sinceras lá dentro, muitos líderes ensinam de forma errônea, certo? Por não acreditarmos no que a maioria acredita de forma errônea, somos chamados de seita. Por não acreditar como a maioria. Por guardarmos o sábado, em preferência, que está escrito lá em Êxodo 20, diferente de muitas religiões que guardam o domingo, somos chamados de seita. Paulo não foi diferente, meus irmãos. Paulo, por seguir a verdade bíblica, ele também foi chamado de seita pelos fariseus. Aqui no Atos 24, verso 14, diz assim: mas confesso isto, que conforme aquele caminho que se chama seita, assim sirva ao Deus os nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então essa tem que ser as palavras de Paulo. Assim conforme o caminho que estão chamando de seita, a igreja adventista, esse eu sigo o caminho verdadeiro dos nossos pais. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que vocês estudem profundamente a Bíblia. Se baseiam na verdade e não do que falam por aí. Lembrando, a maioria das pessoas que nos chamam de seita são incapazes de provar biblicamente que as doutrinas adventistas são de seita. Ao contrário, são doutrinas cristãs, doutrinas verdadeiras de acordo com a Bíblia. Que Deus abençoe você e que essa mensagem possa fortalecer o seu coração. E se prepare, porque Satanás está espalhando que a igreja adventista é seita, porque ele quer colocar no sentimento popular que somos do demônio, para quando o decreto dominical vir, a perseguição vir toda feroz sobre nós. Se prepare. Chegou o tempo de pregar a verdade, de se santificar, de estudar a Bíblia, porque senão seremos levados por qualquer vento de doutrina que tem por aí. Fica com Deus.